Olá, pessoal! Olá, olá, olá! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente está iniciando aí mais uma live, né? Uma live de aquecimento aí para o congresso online que vai ter nos dias 30 e 31 de julho. Que bom estar aqui com vocês, coisa boa! O pessoal já está chegando. Daqui um pouco eu já incluo aqui a Aline também, né, Aline, pra gente já começar com tudo aí essa live. Coisa boa, gente, que bom que vocês estão chegando. Ó, o Hélio, a Elisângela. Ai, que legal, que bom que vocês estão aqui. Muito bem. Deixa eu colocar aqui a Aline pra gente já... O pessoal dela deve estar esperando também para ver ela na live, né? Com certeza, né, Aline? Oi, Oi, Hélio. tudo Oi, bem? Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Bem-vinda. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Sempre é uma honra estar contigo. Ai, coisa boa. Coisa boa. Gente, então, sejam muito bem-vindos. O pessoal ainda está chegando, né, Aline? Tá chegando, tá chegando. Daqui, Nesse horário aqui, o pessoal tá chegando. daqui um pouquinho o pessoal tá vindo. Essa hora é a hora da correria, né? 6 horas da É a hora tarde, do rush. sexta-feira. Contem aí onde é que vocês estão, gente, nessa hora aí. De Estão que no cidade trânsito, é? Então, no trânsito, no ônibus. já estão em casa, onde é que estão, né? Ou estão atendendo, daqui um pouquinho já chega paciente, aquela correria toda, né? Tem um pouquinho de tudo, né? Coisa boa te receber aqui, viu, Aline? Para a gente Obrigada. começar, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua história, né, com a psicologia, até chegar nos dias de hoje, né, a tua história com a sexologia também, né? Essas lives, elas são lives de aquecimento e, por que não, de inspiração também para as pessoas que querem conhecer mais a questão da sexologia, enfim, né? Então, é uma oportunidade das pessoas te conhecerem um pouco mais sobre sexologia. E como eu brinco, né? A gente não tem uma pauta fixa aqui. A gente vai andando, né? Vai conversando, vai falando sobre os temas. E a gente vai, sem querer, a gente vai acabar entrando em alguma pauta aí que tem a ver com a sexologia, que tem a ver com casais, tem a ver com a vida, né, como um todo, porque a sexologia, né, a sexualidade, ela está presente em tudo, né? Então, vamos lá. Tá, muito bem. Então, hoje eu sou a Aline, psicóloga e terapeuta sexual, né? Mas até chegar nesse momento, né? Lá há muito tempo atrás, que eu não vou contar quantos anos, mas já faz muito tempo, eu me formei em psicologia. E acho que como todo Por mundo, que tu assim... não quer falar o tempo? Eu acho Não ótimo precisa saber o tempo, contar. Aline. 20 anos já tem de formada, na psicologia. Quanto? E 20? Então, isso é bagagem. Isso olha, 20, 21, já até perdi as contas. 20 isso é ou 21 bagagem, já. menina. É muito tempo. Ai, coisa boa poder dizer que E já há 20 anos tu já trabalha com, né, com as emoções, com os sentimentos, independente de onde tu tá, né? Se tu tá na empresa, porque eu sei que tu tem história na empresa, né? Mesmo lá, tu já cuidava das emoções das pessoas, né? já, Então, não. olha, E desde a faculdade, assim, eu fiquei pensando já, eu imaginei que tu fosse querer uma live já um pouco diferenciada, né? Eu sempre quis, claro, como todo mundo, quando entra, a gente tem aquele sonho do consultório, né? Porque é o mundo que é ofertado pra gente naquele momento. E eu estudei muito, assim, para poder entrar, porque como a gente tinha uma questão, assim, de, tu vai entrar na faculdade, e as condições financeiras naquela época eram bem diferentes do que são hoje para poder estudar, né? E eu acho que eu sempre fui meio que distintas das minhas colegas, porque eu sempre queria algo que não tinha na faculdade, né? Eu me lembro que numas férias de julho, eu morava em Bento e estudava em Caxias, né? E em Bento tinha um hospital, porque na verdade ainda existiam os hospitais psiquiátricos na época, né? E ele era conveniado com a URGS, então os residentes da residência de psiquiatria vinham estudar aqui em Bento, faziam residência aqui. E aí eu fiz a disciplina de psicopatologia, daí falei para minha professora, professora, eu queria fazer um estágio nas férias.
Eu disse, tem um hospital lá em Bento, o que a senhora acha? Ela disse assim, acho ótimo. Ela me lembra muito a Bárbara, assim, acho ótimo. Eu me ofereci, fui lá, conversei com a psicóloga, né? Mas aí tinha uma burocracia, porque tinha uma estagiária que tinha complicado um pouco a vida. Aí eu fui, nossa, aquilo foi impactante demais, assim, porque tu chega, né, e aí tu não espera encontrar. Uma coisa é tu estudar a teoria, né, tu chega, tu estuda a teoria, tu vê todos aqueles casos, né, todas as patologias, e aí tu fica pensando, ah, como que será isso na prática, né? E aí eu fiquei, me lembro que os primeiros dias a psicóloga mandou para casa. Não, vai para casa. Vai para casa, porque, assim, não tem cura. Tem coisas aqui que não tem cura. Dizia, gente, mas que não tem cura, não é possível. E aí eu não fiquei conformada com aquilo, mas eu disse, não, eu vou estudar mais. Ia para casa, estudava de noite, no dia seguinte eu voltava lá, né, porque eu tem que tentar mais uma vez. Eu fiquei todo mês das férias indo lá no hospital. Acabaram as férias, e aí eu falei com a psicóloga, ela disse, olha, se quiser vir fazer estágio como voluntária, a gente te aceita, né? Tu vem vindo nos dias que tu estiveres livre. E aí eu fui, e com o passar do tempo, tu vai ganhando maturidade, tu vai entendendo mais sobre as patologias, eu fui ganhando mais bagagem, e eu fui ganhando daí os grupos de drogaditos e alcoólatras para mim, né? Então eles tinham um grupo, eles saíam na sexta-feira para voltar na segunda, então tinha que fazer uma preparação de como eles seriam, como seria o mundo do lado de fora, né, para eles poderem frequentar a casa, como é que seria esse momento, se eles retornariam na segunda ou não, então como que seria toda essa preparação. Então os psiquiatras e os psicólogos disseram assim, não, ela tem condições de pegar esse grupo para ela. Então eu fiquei responsável por isso e acompanhava as triagens dos pacientes novos que chegavam. Nossa, na minha turma eu era a pessoa assim que todo mundo queria conversar, né? Eu comecei a ministrar, eu era tipo tutora na turma hoje, né? Como a gente tem no psique, eu ia ser tutora nas turmas, nas próximas disciplinas, assim, e depois acabou, porque aí veio uma legislação nova que encerraram os hospitais, né? Aquilo foi muito triste, porque a gente tinha pacientes que a gente considerava nosso, né? Porque os pacientes não tinham mais as famílias, eles eram abandonados no hospital. Então aquilo foi muito dolorido, assim, fechar o hospital e meio que deixá-los, assim, quase dará, eu te diria, né? Eu terminei a faculdade e aí, de novo, a Aline queria algo diferente, né? Só que meu pai tinha recém-falecido e as coisas estavam complicadas, assim, mas eu queria fazer psicologia jurídica, né? Muito por conta da experiência do hospital. E não tinha no Brasil a especialização, tinha na Espanha. E aí tinha que passar pelo Ministério a documentação. E aí atrasou o envio da documentação e eu perdi o prazo. Aí eu disse assim, mas dentro da psicologia jurídica tem algo assim que tem a questão do abuso, e isso me incomoda um pouco, eu queria saber mais. E aí o tempo foi passando e a gente tinha que dar conta da vida e eu acabei indo parar no Recursos Humanos. Paralelo a isso, eu tive a clínica durante um período e aí eu fui me especializando no RH e aí não consegui mais conciliar, né? E aí, ok, fiquei no RH, então, praticamente 18 anos, né? Circulei por várias atividades, enfim, agora os últimos anos no cargo de gestão. E, claro, sempre tinha muitas pessoas, tanto que tu selecionava, talvez tenha, eu vi que o William entrou agora há pouco aqui, que eu selecionei o William como estagiário, depois ele foi efetivo, saiu, e muitas pessoas passaram por mim durante esses anos todos, né? E muitas pessoas, em algum momento, me procuraram nas empresas que eu passei, inclusive para atendimento, às vezes era mais um acolhimento, assim, sabe? De tu ouvir um pouco, de tu poder, talvez, sinalizar um caminho, porque às vezes as pessoas não têm, não estão enxergando o melhor caminho para elas tomarem uma decisão, enfim. Só que eu tive eu tive uma passagem na empresa que eu estava agora, anterior a essa, e nesse intervalo eu voltei com a história da sexualidade. E daí já estava mais forte, já existia mais escolas e tal. E possivelmente numa das que tu tenha estudado, que foi em São Paulo e no Rio. Só que eu fiz as contas e era muito oneroso, né? Tinha que ficar, eu acho que era uma vez por mês, 3 ou 4 dias, enfim. Eu disse, nossa, agora não é o momento, assim, para eu poder fazer esse investimento. Mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu disse, não, uma hora dessas eu vou vingar. Eu conheci uma psicóloga em Porto Alegre, através de uma colega, né, que já atendia na área da sexualidade. Então eu já conversava com ela há muito tempo, assim, sobre esse assunto.
E eu dizia, nossa, é esse caminho que eu quero. Um dia, eu pensava assim, antes de eu fazer 50 anos, eu vou estar trabalhando nesse negócio. Bem antes, né? Mas eu vou atuar nessa área porque é uma área que eu me identifico, assim. E acho que tem por muito que, talvez pelo meu jeito, né, de falar com as pessoas, e porque eu acho que talvez o fato de ter trabalhado muitos anos em empresas que tinha muitos homens, né, então acho que a gente também ganha uma certa bagagem, porque eu sempre brincava com eles, assim, tipo, nosso papo é muito reto, né, quando tinha que chamar a atenção de qualquer coisa que fosse, eu sempre tive o respeito deles, eu nunca fui desrespeitada por eles em nenhuma situação, né? E também sabia receber os elogios deles, né? Então tinha uma questão positiva nesse sentido. E eu acho que tinha essa questão, e como a gente sempre brinca, assim, tipo, onde é que as pessoas têm maior número de relações sexuais, às vezes são nas empresas, né? Onde é que acontecem os maiores casos, onde é que acontecem os casamentos, às vezes, é na empresa. Né? Não tem outro lugar que acontece mais do que nas empresas mesmo, porque as pessoas passam 8 horas, 10 horas, enfim, passam dentro da empresa. Tempo juntos. Muito tempo junto. Então, isso foi me motivando mais, assim, a querer ter esse contato, sabe? E eu acho que a prática do dia a dia, de acolher, porque, incrivelmente, os homens me procuravam, né? Tipo assim, tinha um problema em casa, sabe? Assim, aconteceu alguma coisa, vamos falar com a Aline, sabe? Tipo assim, a minha diretora que sempre brincava assim, vamos falar com a Aline, que a Aline sabe das histórias, e a Aline vai saber conduzir melhor o assunto. Então eu tinha eu ganhava esse feedback, assim, mas acho que era muito mais, porque se eu tivesse que chamar a atenção deles também, eles recebiam isso muito bem, né? Sim, eles não entendiam, às vezes. Tu tinha uma autoridade, né? Não era autoritarismo, era uma autoridade. Então, eles te respeitavam e eles também aceitavam a tua posição, né? Sim, exato, exato. E era muito bacana, assim, porque a gente sempre acha que às vezes os homens não vão vir conversar, né, sobre determinadas coisas, e em especial falar sobre a família, às vezes eles vão vir trazer, né, eles traziam os problemas familiares, e às vezes traziam para ti, porque levar para o chefe, às vezes o chefe também não vai entender, né, e muitas vezes quando eu ia discutir, né, com o gestor, assim, mas olha, veja, essa pessoa tá com um problema familiar nesse sentido, tu tá sabendo desse problema familiar? Não tô sabendo. Bom, então antes da gente tomar qualquer decisão, a gente precisa analisar sobre essa ótica, né? Porque a pessoa não está separada, assim, por mais que a gente queira dizer assim, não, eu deixei em casa meus problemas de casa. Nem sempre é assim que acontece, né? Porque a gente tenta, mas não acontece tão automático assim, né? As coisas, elas podem ter caixinhas que a gente diz, né, separadas, mas elas não acontecem dessa forma. Uma dificuldade na família, no casal e mesmo sexual, né? Vai influenciar com certeza na vida da pessoa dentro do trabalho. Ela vai estar mais distraída, ela vai estar pensando mais naquilo, ela vai estar ocupada, né, Aline? Vai estar assim, sem energia, né? Sem aquela alegria, sem aquela disposição, né? Exato. E a gente, no caso, eu vivenciei toda a pandemia, né, com eles. Então, a gente tinha muitos temores, assim como eu tinha, eles também tinham, né, porque a gente tinha atendimento externo, eles atendiam hospitais, atendiam indústrias, então eles também tinham muitos temores de como que seria isso, como que eles voltariam, o temor de contrair a doença ou não, então a gente compartilhava do mesmo sentimento, dizia, olha, eu também tenho medo, eu tô aqui com vocês, mas eu também tô com temor, tanto que eu depois contraí a doença também, né, e eles também ficaram muito preocupados, porque eu fiquei afastada um mês praticamente das atividades da empresa. Eu fiquei trabalhando em casa, mas igualmente eu estava fora. E eles ficaram muito preocupados, né? Eles mandavam mensagem e tal. Então, tinha isso, assim, que era muito legal dessa parceria, porque eles também entendiam que eu também estive disponível para eles quando eles precisavam, né? E eu acho que essas questões da sexualidade, ainda que venha de forma indireta, né? Indireta que eu digo assim, aconteciam muitos casos de infidelidade, aconteciam muitos casos de separação, e aí quando acontece esse movimento,
às vezes é ali no RH que o assunto vai ser tratado, né? Aham. Tipo assim, às vezes é um filho que nasce que não estava previsto, que está fora do casamento, é uma pensão alimentícia, então assim, e vem parar ali conosco. Então é a gente que vai tomar conta desse assunto com ele, porque às vezes mulheres ligam pra gente, né? Então, olha, fulana, ela tá ligando pra gente, então vamos conversar melhor sobre esse assunto, sabe? Sim, Então, a temática, né, da sexualidade, ela tá em qualquer ambiente, né, Aline? E isso que tu tá falando, né, as repercussões, as consequências das decisões, né, a vida acontecendo, ela vai aparecer sim no RH né, e a forma com que o RH também às vezes ajuda e orienta o funcionário pode fazer toda a diferença, né? pode, aham, exato. E eu acho que talvez isso foi a coisa que mais me chamou atenção quando eu decidi, assim, tipo, não, agora quando eu te encontrei, daí foi a decisão que eu tomei, assim, não, vou seguir pela sexualidade, porque eu achei que estava no momento certo, assim, eu estava preparada para isso, acho que eu estava madura para isso, assim, e era o momento exato de fazer essa transição, né? E também daquilo que a gente sempre fala, de muitas colegas talvez terem esses desejos, né, de, como a gente já falou muitas vezes sobre isso, de ser inspiração para alguém, porque às vezes a gente fica muito presa a uma opção que tu tomasse, mas talvez não era aquela a tua opção, né, tu tivesse aquilo como opção, porque era o caminho que apareceu, mas talvez tu queria ter tido outro caminho, né? E como nós duas, como já trabalhamos no RH, a gente sabe disso, assim, de repente a gente fica porque era uma opção que sempre surge com mais velocidade, com mais frequência as oportunidades, e ela é mais estável, né? Ela te dá mais segurança financeira e etc, né? A gente tem isso e acaba se criando uma crença sobre isso. Mas, em contrapartida, tem outras coisas muito legais dessas oportunidades, no caso da sexualidade, como a gente vê hoje, né? Do quanto a gente pode trabalhar e trazer a desmistificação para as pessoas de que sexualidade não é o sexo em si enquanto ato, né? De que as pessoas acabam entendendo, confundindo, e isso não é um problema das pessoas, a gente foi educado dessa forma. E não porque os nossos pais não quisessem, eles também não foram educados e assim sucessivamente. Então, vem de uma cadeia de tempo isso, e que foi feita uma construção. E agora o nosso papel é fazer com que essa psicoeducação aconteça e a gente faça com que as pessoas aprendam e vivenciem isso de uma forma melhor. Sim. Né? Eu acho que esse é o nosso melhor papel. Né? E como é que tu tá te sentindo nesse papel de estar ajudando as pessoas a se darem conta, né? Que a sexualidade, ela é muito mais do que o ato, né? Que ela é essa vida sendo vivida, né? Uma vida de adulto sendo vivida, né? Como é que tá sendo isso para ti? Tá sendo bem legal, assim, né? Porque são muitas coisas novas, né? Então, quando tu fala sobre isso com o paciente, assim, e eu tô atendendo casais, né? Então, quando tu fala, às vezes, com o marido, para ele parece mais fácil dele entender, porque eu já tô acostumada com a linguagem masculina, né? E ele entende, né? Ele entende rapidamente, assim, ele pega no ar, parece aquilo, a informação que tu tá levando. E eles, de fato, concordam, né? Tipo assim, não, a gente não foi educado e a gente precisa se reeducar, né? E sabem que tem que fazer um esforço, por mais que às vezes se tenha um pouco de pressa para que o resultado aconteça, a gente tem um contrato de que 50% dos esforços vão ser do terapeuta, 50% são deles. Se eles não fizerem o esforço deles, a gente não tem como fazer milagre. Eu sempre digo, eu não faço milagre. Eu tento ajudar vocês a melhorarem a qualidade de vida de vocês. Então, é muito gratificante, assim, quando eles vêm para a sessão e dizem, assim, nossa, a terapia está nos ajudando, né? E aí tu fica, nossa, de fato, eu estava no caminho, eu estou no caminho certo, assim, né? Eu já tinha que ter tomado essa decisão talvez antes, mas eu estou no caminho certo porque, ok, né? Eu tomei a decisão na hora certa, estou no momento certo e está sendo muito bom esse feedback deles, né? Porque, de fato, eles estão aprendendo. Né? E muitas pessoas, acaba sendo referência para muitas pessoas, né? Então, os próprios alunos da turma, quando a gente está discutindo e tu traz os casos, ou tu traz alguma informação, e tu consegue participar com eles da análise dos casos,
eles também entendem assim, tipo, não, ela consegue contribuir com outro olhar, né? Porque tu participa de muitas outras atividades fora e consegue ter olhares distintos, assim, né? Sim. Agora, isso que tu estava falando, né, Aline, assim, de que às vezes o homem, ele entende mais rápido, né? É verdade mesmo, né? Talvez o homem, por justamente ter mais... ele se toca mais, né? Ele conhece mais... talvez ele se autoriza a saber mais o que ele espera, né? De um relacionamento ou de um ato sexual. Ele tem essa coisa do orgasmo mais claro, né? Tem essa coisa, assim, do prazer, né? Da sensação boa que dá quando a pessoa tem, né, o orgasmo, quando, né, tem esse momento de prazer que muitas vezes as mulheres ainda não têm, sabe? Então, assim, por isso que quando às vezes a gente fala com o homem, parece que ele entende melhor, porque ele já experimenta isso tudo há muito mais tempo. E a mulher não, a mulher está começando a se autorizar, a mulher está começando a experimentar, está começando a se permitir falar, a dizer que tem desejo, né? A dizer que não está tendo orgasmo, né? Que as coisas precisam ser diferentes no relacionamento e ali nas preliminares, né? Nessas carícias, nessa hora, né? Do ato mesmo, né? Então, acho que tem isso também, né? Como a gente também Sim, precisa estar eu acho atenta para trazer essa mulher junto, né? junto. E é isso que é muito legal. Por isso que muitas vezes eu chamo o casal e eu alinho as informações, sabe? Eu busco trazer informações que para os dois eles vão entender e eles vão sair dali assim no mesmo nível de conhecimento para daí depois começar a trabalhar com eles algumas questões. Como isso é interessante, né? Que o homem, na verdade, foi permitido, né, historicamente, assim, foi dada a permissão para ele se tocar, para ele se conhecer, era dado a permissão para ele comprar a revista pornográfica. Então, quando tu fala para ele sobre masturbação, ou quando tu fala para ele sobre os genitais, ele já entende, ele já sabe o que tu está falando, porque ele já faz isso, já fazia isso antes, quando ele estava solteiro, já fazia isso desde quando ele se conhece lá como adolescente, né? E a mulher não era permitida, a mulher não foi dado esse direito, a mulher era tipo assim, fecha as pernas, né? Tipo assim, não é assim que tu tem que se comportar, tira a mão daí. Então, assim, não foi dada esta permissão, não se tinha revistas para mulheres, as mulheres não assistiam vídeos pornográficos, obviamente, e aí a mulher foi crescendo sem ter uma educação para a sexualidade, né? E aí a sexualidade como um todo, assim, emocional, inclusive, né? De preparação para o casamento, né? Entre eles o casamento também, né? Porque daí não se dizia o que aconteceria, às vezes muitas mulheres casaram e não sabiam o que aconteceria na noite de núpcias, por exemplo. Né? E a gente tem muitas séries que às vezes mostram isso. Assim. Bridgerton. Então, Bridgerton é uma, né? E já o homem não, o homem já tinha essa experiência, então para ele já tem uma certa tranquilidade em relação ao assunto quando tu fala, porque ele já conhece, ele já toca o seu corpo. Isso não quer dizer que ele saiba tudo, né? Mas é mais fácil de compreender porque ele já conhece uma boa parte do seu corpo, porque ele sabe quando ele tá com o pênis ereto, de quando ele não tá, de quando ele tá quando ele vai ter orgasmo, quando ele não tem. E a mulher já não consegue ter esse conhecimento exatamente pela falta de educação. Isso. Né? E ambos não conhecem um ao outro. A sexualidade, né? O homem não conhece a sexualidade feminina, né? São raros as exceções. E as mulheres tampouco conhecem a sexualidade masculina. Né? Então fica aquela coisa assim que, às vezes, quando a comunicação não acontece, né? Fica aquele problema, né, entre o casal, né? Ah, não, mas ele sabe, né? Ele sabe, ele deveria saber, ele é homem. Deveria saber. Né? Ele tem um número de parceiras maior do que eu, por exemplo. E não tem nada a ver, né? Assim, uma coisa é o ato, outra coisa é a sexualidade, né? Que envolve todas essas outras etapas antes, né?
sim, daí parece que tá indo cada um para um lado, né? Eles vão para lados distintos, aí ela fica esperando que ele procure, ou ele instigue, ou ele promova alguma coisa. E aí a gente começa desde o início, assim, esperando que ele mande flores, esperando que ele saiba onde tocar, esperando, né? E aí ela não comunica porque ela acha que ele sabe. E aí eu sempre brinco com eles assim, tá, mas tu acha que ele tem bola de cristal, porque se tu não comunicar, ele não vai adivinhar, né? E ele tampouco, porque ele vai fazer aquilo que ele aprendeu, né? Ou aquilo que talvez tenha dado certo em outras parceiras, mas não quer dizer que com aquela vai dar certo, né? Não vai dar certo sempre, assim. E aí fica uma comunicação conturbada nesse caminho todo. E às vezes essa questão vai transcorrendo, assim, né? As pessoas vão deixando passar, talvez surja um problema ou outras pessoas se adaptem, mas vão levando, só que chega um momento da vida que às vezes, muito lá na frente, as pessoas vão se dar conta que não deveria ser assim, né? Tipo, tem algo de errado. Quando vai ser esse momento, a gente não sabe, né? Porque a gente vê, às vezes, muitas separações quando os casais já têm 30, 40 anos de casado. Ah, mas por que agora foram se separar? Bom, que talvez nunca tenha dado certo, mas aí se deixou chegar a um ponto e aí acabou acontecendo porque muitas coisas não estavam funcionando. E daí era a sexualidade como um todo, né? Era a relação que não era, às vezes, tão tranquila ou tão positiva, não era só o sexo em si, né? Tinha uma série de outras coisas que faziam parte daquele contexto e que, de fato, não caminhavam bem. Mas as pessoas tendem a ficar pelos filhos, pelo status, pela conveniência, e aí vão levando. Né? Não se dividir pelo dinheiro. Exatamente. Mas, porque, graças a Deus, a gente mais dividir os bens do que dividir né? Separar a família e tal, né? Exato. E as pessoas têm uma falsa percepção também, né, Aline, de que uma separação não vai dar trabalho, de que vai ser mais fácil, né? E eu sempre trabalhei isso com os pacientes, né? De que ficar junto ou se separar dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Se o casal ficar junto, eles precisam recontratar essa relação, descobrir o porquê que eles estão juntos, qual é o sentido dessa união, né? Se eles se separam, eles precisam, se desintoxicar dessa relação, dar tempo ao tempo, elaborar as questões, né, que levaram a essa separação ou que não deram certo nesse casamento e depois se movimentar para buscar uma relação nova, né? Porque senão eles vão repetir. Então, sim, vai acabar o mesmo padrão. As duas coisas dão muito trabalho. Exatamente. E às vezes tem casais que se dão conta muito antes, né? É o tempo de cada casal, não existe uma receita de bolo que a gente fala, né? É o tempo de cada um. Então, a gente tem casais jovens que aparecem no consultório e às vezes tem casais com mais tempo de casamento, com mais idade, que também aparecem. Mas a questão é o quanto de sofrimento que aquilo está causando, né? O quanto que isso não está legal e está incomodando a relação. Essa que é a questão, né? Por que eles nos procuram? Procuram porque aquilo está num nível tal que está incomodando a relação. Porque, e aí o quanto que eles também conseguem perceber que isso não está bom, né? Porque por que a gente fica junto? Bom, se a gente tem que partir do princípio e do pressuposto que nós nos casamos e vamos ficar, a gente tem uma série de valores e outras coisas que são mobilizadoras para que se tenha um relacionamento, mas a gente tem que considerar que o sexo faz parte do casamento, né? Sim. Ela é uma das questões, porque com o passar dos anos, independente de qualquer coisa, se a gente for deixando a sexualidade da relação morrer aos poucos, a gente vai se tornando só amigo. Ou irmão, enfim, qualquer coisa. A gente vai tendo carinho, a gente tem uma série de outras coisas, mas acaba que aquela relação que deveria continuar, porque ela é responsiva, como a gente diz, porque ela tem que ser estimulada, né? Ela deveria continuar, né? Ela existe, ela deveria existir, porque assim é um casamento, né? Agora, se a gente vai só deixando o barco andar à toa, à deriva, ele vai indo para qualquer lugar. A gente não pega o remo, ele vai indo para qualquer lugar, né?
Olha o que a Francine colocou. Ela colocou muito bem. Boa noite, ótimo tema. Quando separa, um dia o sofrimento acaba. Acaba. Isso, leva em torno de 3 a 4 anos, Uhum. né? Daí ela põe assim: quando não separa e não resolve, o sofrimento continua. Continua. Exatamente. Ou separa ou resolve, né? Exato. Agora, Aline, eu gostei muito. Tu fez uma palestra esses dias, né, num sábado, para um grupo de pessoas, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse tema também, né? Tu falou sobre relacionamento, sobre Era sobre a escolha escolha conjugal. conjugal. Era um grupo de solteiros, né? Na verdade, eram homens e mulheres. A ideia era que quem promoveu era fazer esse encontro entre essas pessoas, né? Para daí talvez dali surgirem casais, né? Olha que E Ai, eu adorei era a ideia. interessante, assim, Ai, foi adorei. interessante a ideia. É. Parabéns! Nossa, a gente precisa mais e mais e mais oportunidades dessas para as pessoas. Nossa, adorei. E eles gostaram muito da palestra, assim, no sentido de como, de fato, né, tinha muitas pessoas ali que já eram separadas, que tinham filhos, tinha outros que eram solteiros e nunca tiveram filhos, enfim, tinha de tudo um pouco ali, né? E eles gostaram da ideia, assim, porque eu trouxe um pouco da questão histórica, um pouco da sexualidade também, para poder entender o contexto da escolha conjugal, mas que também tem a sexualidade embutida. E eu falei muito com ele sobre a questão das nossas mochilas, né? Que é um dos nossos temas do Congresso da Sexualidade. Do quanto as mochilas de cada um, e aí para quem está nos ouvindo que não conhece o termo das mochilas, o que a gente sempre fala é que cada um, quando a gente casa, cada um leva a sua mochilinha e dentro da sua mochila tem as suas emoções, tem as suas crenças, tem os seus valores que aprendeu em casa, Sua né? história. Uhum. Bom, a sua história toda, E a né? da Tipo, tudo família aquilo que a também. gente É uma mochila exato. É a carregada. sua, é uma mochila bem cheia. Na verdade, é uma mochila que tem um monte de gente ali dentro, né? Tem, às vezes, várias gerações ali dentro da mochila. De várias coisas que a gente foi carregando, foram colocando, e a gente vai casar e vai levar essa mochila junto. Então, eles gostaram muito desse termo, assim, porque daí quando eu disse para eles, olha, e aí quando a gente vai encontrar uma pessoa, o que acontece muitas vezes é que a gente quer ficar disputando qual das mochilas é que vai vencer. Quando, na verdade, não tem um vencedor. A gente tem que abrir as mochilas e dizer, olha, aqui na minha mochila tem isso. O que tem na tua mochila? É quase como quando a gente vai para a escola. O que tem na tua lancheira? Não, na minha lancheira tem isso, na minha tem isso aqui. Tá? Então vamos dividir, vamos juntar. O que a gente vai fazer? E eles disseram assim, a gente nunca tinha pensado por essa ótica. Digo, pois é, mas é que a gente tem que pensar, né? Tipo assim, eu carrego algumas crenças de casa, né? Da minha família, da minha constituição, eu sou italiana, então assim... sobre sexualidade na minha família. Ou não aprendi, né? O que veio? Então, olha, eu carreguei isso aqui comigo até aqui. O que tu trouxeste? Eu trouxe isso, né? Então, tá, ok. Como é que nós vamos querer formar a nossa relação, né? E daqui para frente, a partir daqui, se nós tivermos filhos, o que a gente vai passar para os nossos filhos? E eles gostaram dessa dinâmica nesse sentido de parar e pensar, né? Porque de olhar de fato, assim, o que eu tenho? Eles não tinham se dado conta do que eles tinham na mochila deles, sabe? Tipo assim, o que tu tem na tua mochila que tu trouxe? Sabe, se tu olhar, como se a gente fosse fazer o genograma, assim, o que tu trouxe lá, de repente, de coisas da tua avó, da tua mãe, que te ensinaram, e tu vem trazendo? Será que tu tá repetindo aquele modelo de Tu sabe casamento? que, te ouvindo falar, né, Aline, enquanto toma uma aguinha aí, eu fiquei pensando assim, né, que às vezes a gente pode trazer um modelo de casamento perfeito, né, um modelo de relacionamento que daqui a um pouco já não se aplica mais ao que a gente vive hoje, Uhum. né, uma forma de abordagem, né, então assim, eu aprendi na minha família e trago isso na minha mochila, por exemplo, que a pessoa precisa, né? O outro é que tem que vir e me conquistar. Eu não posso mostrar iniciativa, eu não posso conhecer aquela pessoa sempre, né? Que o outro faça o movimento. Então, isso hoje é algo que já caiu por terra, né? Hoje as pessoas elas precisam se mostrar,
né? Assim, o que elas estão buscando, o que que elas querem, o que que elas desejam, o que que elas pensam, né? Hoje, por exemplo, uma das coisas que o homem percebe, por exemplo, né? Se a mulher toma iniciativa para o sexo, é de que ele é desejado, e isso é uma experiência extremamente importante para ele, né? Assim como Sim. se o homem toma iniciativa, a mulher também se sente desejada. Então, só que às vezes a gente traz na mochila uma experiência negativa. Não, né? Eu tenho que ficar aqui quietinha esperando ele vir, Ah, né? E aí o que aham. acontece? A minha vida vai parando, ela não anda para frente. Então, isso que tu tá trazendo da mochila é muito importante. Chega num determinado momento da nossa vida que a gente precisa parar e olhar o que a gente tem dentro da mochila e fazer uma faxina, como eu brinco, né? É? Fazer Vamos lá um esvaziar a cinco mochila e s lá começar. dentro. Olha uns 5S na Faz um mochila, cinco exato. s aí nessa mochila, o que que precisa, o que que não precisa, sabe? O que que tá faltando, justamente para poder seguir a vida, né? E foi legal porque depois muitas mulheres vieram falar comigo, assim, Ai, que legal, de coisas que adoro. elas se deram conta, né? Tipo, assim, teve uma que me disse assim, ela tem uns 50 e poucos anos, é separada, e ela disse assim, a minha avó dizia o seguinte, tu vai casar com o teu emprego. Gente, Aham. isso é É, uma e aí ordem. é uma ordem, ela ficou 20 anos no mesmo emprego. Ela saiu agora Ela há se pouco, ela se separou então. aposentou. Ela se separou antes de se aposentar, né? Ó, E o marido não queria se separar, e aí ela ficou me contando um pouco da separação. A outra, a mãe dizia para ela assim, tu não vai sustentar marido, e ela casou exatamente com um marido que ela tinha que sustentar, e ela teve 3 filhos, né? Então ela se deu conta da repetição do padrão, e aí quando eu falei da mochila, ela disse assim, eu tenho que ficar atenta, então eu digo, exato, eu tenho que ficar atenta pra te não achar outro pra te sustentar, né? Porque tu tá repetindo o padrão, mesmo a tua mãe tendo te alertado, assim. Ela me contou a história da família da mãe, da história da mãe, né, e com o pai, então, e aquela questão que a gente fala, né, Aline, das lealdades invisíveis, né? A é, pessoa vai se aliançando de forma que ela nem percebe. E quando tu faz uma palestra dessas, por exemplo, tu consegue ajudar a pessoa a dar um passo a mais na vida dela, né? Por isso que eu gosto tanto de palestra, eu acho tão importante, eu acho tão é, fundamental, porque a palestra, ela desperta a pessoa para ela iniciar, às vezes, um processo que ela já está sabendo que precisa mexer, mas ela ainda não mexeu. E quando ela se dá por conta do que é, ela vai mais segura para mexer, vai mais segura para abandonar velhos padrões, né? Ela começa a se uhum, dar conta, opa, esse padrão que eu tenho não é todo mundo que tem. Então, eu posso, exato. né, perceber que dessa forma eu vou viver muito melhor, né? O pessoal está dizendo que está travado aqui, para nós está tudo normal, gente. Ele deu uma travadinha no teu antes, mas estava funcionando normal. Tá tudo normal. Isso. E aí, quando eu falei da sexualidade, entrei no viés da sexualidade, daí os homens começaram a trazer algumas coisas, assim, né? Porque eu meio que não fiquei tão séria, assim, para não tornar, porque como era um jantar, e na verdade a ideia não era tornar a palestra tão rígida, né? Alguns vieram trazer, assim, a situação de que eles carregavam aquilo dos pais ou dos avós de que eles tinham que ser o mito da máquina masculina que a gente vem falando, eu venho falando nas últimas lives, eu venho tratando desse assunto, né? E de que eles tinham aquele estigma, de que eles tinham que ser, né? Daí teve um que trouxe o caso, né? Ele trouxe um caso de uma pessoa que ele saiu e que ele estava com muito desejo com aquela pessoa e não conseguiu. Quando chegou no motel, ele não conseguiu. E aí, se aquilo para mim foi tão chocante, eu era muito mais novo do que hoje, se eu fiquei tão impactado com Arrasado. aquilo, eu fiquei arrasado, porque eu não sabia o que fazer, e ela queria fazer alguma coisa, e eu não sabia nem o que dizer para ela, assim, sabe? Mas marcou tanto na minha vida aquilo que eu lembro até hoje como se fosse ontem, assim, sabe? É. E foi muito interessante, assim, porque as pessoas, é isso que tu está falando, assim, né? E aí a gente tem discutido, inclusive, sobre a seriado aquele do Sex Life, né? Eu tenho participado de vários grupos de discussão sobre esse assunto, muito porque
ela traz a questão de que a mulher tem desejo, né? Ela nem chegou exatamente a praticar ainda, né? Ela está só demonstrando os desejos dela. E é isso que tu tá falando, assim, das permissões, né? Então, tinha muitas mulheres que estavam lá e elas estavam falando sobre isso, assim. Não, aqui, como era uma cidade do interior, ela disse, se a gente demonstrar os nossos desejos, a gente vai ser queimado em praça pública. Eu digo, igual na Idade Média, né? Na Idade Média a gente foi queimado em praça pública, as mulheres foram queimadas exatamente porque elas tinham desejo. E elas disseram, é muito difícil. Daí se a gente quiser se soltar, ou se a gente quiser fazer algo diferente, aí não precisa nem ser. Eu entendi quando elas disseram assim, não é algo diferente, não é sair fazendo sexo na rua, mas é só a gente dançar, ou a gente, sei lá, se expressar melhor. A gente tem que ir para Porto Alegre, a gente tem que ir para outro lugar, porque se a gente fizer aqui, e as pessoas nos conhecem, porque a gente tem um cargo X ou Y, ou porque a gente trabalha na empresa X ou Y, na segunda-feira todo mundo sabe. É verdade. Né? É verdade. Eu concordo. É verdade. Nossa, minha nossa. Olha só, Aline, assim, o julgamento, né? O julgamento. Aquele casal ali tá fazendo uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não tenho coragem. E aí, exato. se eu não tenho um preparo, né, emocional, o que acontece? Eu vou julgar, né, aquele casal. Sim. E não, porque a inveja, de alguma forma, né, ainda é um desejo, né? Sim, sim. Olha sim. só, o pessoal perguntando aqui, ó. A Isa tá perguntando, Bárbara, a expressão mochila emocional é sua? Posso usá-la nas minhas palestras? Claro que pode. Olha, pode, claro. Não sei se é minha ou se não é, mas isso não importa, gente. Não sei se importa mais, mas a gente usa. A gente já adotou, importa. Todo mundo adotou. Eu nem sei de quem é, nem sei se é minha, não sei. Mas assim, são coisas que às vezes a gente começa a falar e depois a gente continua falando porque faz muito sentido, né? Mas faz muito sentido, foi um ótimo termo. E assim, outra coisa, sabe que isso é uma coisa legal, né? Eu sempre escutei muitas palestras também, sempre fiz muitas palestras e quero mais é que as pessoas possam usar os termos, né? Para se comunicar, para as pessoas entenderem o que é essa história que a gente carrega. Então, se vai usar mochila, se vai usar mala, né? Tá tudo certo, tá excelente. Que às vezes é uma... Nenhum. Não tem. Eu acho que às vezes é um bom exemplo, né? Porque pra gente às vezes não usar um termo tão técnico, é um jeito melhor da gente explicar para as pessoas, né? Olha só, a Noemi disse, eu pergunto quantas pessoas vocês levam para a cama. É bem isso, Noemi. Exatamente. Exatamente. Dá para ver por aí também, né? Exato. Sim, se for parar pela lealdade familiar que tá dentro da mochila, às vezes vai um monte de gente, né? Não, e faz parte da nossa história mesmo, né? Sim. É muito difícil, a gente não vai levar, não consegue se livrar dos padrões familiares, porque na verdade isso é o que nos constitui. Então quando tá tocando o telefone aí, Aline? Tá. Mas a minha mãe vai atender. Vai lá. Não, minha mãe atende. Tu tá na tua mãe? Tô na minha mãe, Tá bom. Não, aqui também, às vezes começa a tocar interfone, essas coisas. Mas tudo. Essa questão de quantas pessoas a gente vai pra cama, né? Veja, isso nos constitui. A gente não deve se desapegar de tudo, mas, na verdade... olhar o que esse padrão familiar, né, me ajuda a viver hoje melhor ou pior. Sim. Porque às vezes, né, ao vivo e a cores, é isso aí, Noemi. Às vezes esse padrão, ele fala assim, qual é o teu lugar na relação, né? Então, por exemplo, o teu lugar na relação é de submissão, é de dependência, ou então assim, não, tu tem que ser independente, tu não pode se submeter. Eu já atendi vários casos assim, onde a mulher, né, ela escutava do pai, olha, não depende de homem, não vai depender de homem, porque se tu depender de homem, nossa, tu tá perdida, né? E aí o que acontece? Acaba que a pessoa começa a ter uma dificuldade também de se relacionar com esse homem.
Porque se eu me entregar, e se eu tiver intimidade com esse homem, e se eu me apaixonar, né? Aí nossa, eu vou estar submissa a esse homem, aí eu vou perder o controle da situação, eu vou entender que esse homem, ele pode me engolir, literalmente, né? Assim, pode me dominar, e na verdade, não necessariamente, né? Então, e o inverso é verdadeiro, né? Por isso que a gente tem que olhar o que foi registrado na mochila, né? Porque às vezes o registro que a gente tem na mochila é muito bom sobre relacionamentos e tá tudo bem. É quando a coisa não vai para frente que a gente precisa olhar o que tem ali. Exato. Né? E o inverso é verdadeiro, né? Porque às vezes a gente encontra homens que trazem isso, assim, que, não, olha, tu cuida para não se apaixonar, porque se tu te apaixonar, as mulheres podem ser perigosas, né? Então tem isso, assim, porque as mulheres que são independentes, e a gente falou isso, porque no livro que a gente está falando sobre a sexualidade masculina, eles trazem um pouco isso, assim, né? De que as mulheres que são independentes e que elas têm um pouco mais de liberdade sexual, ou que elas se conhecem um pouco mais, elas tendem a ser perigosas. E aí os homens têm um pouco de receio sobre isso. Né? Por mais que o mundo tenha evoluído, eles ficam com um certo receio, assim, tá, em tese eu deveria saber mais, né? Na teoria eu deveria saber mais, ou no cunho popular eu deveria saber mais. Aí agora aparece uma pessoa que talvez ela tenha um pouco mais de disponibilidade ou disposição para a intimidade, e como que eu fico nessa história, né? Porque daqui a pouco ela pode me descartar, e como assim eu vou ser descartado porque eu não tive um bom desempenho, ou porque eu não fui tão bom quanto ela gostaria, né? Então é muito interessante isso, assim. E, ok, de repente foi o registro que ele recebeu, né? Mas nada impede que, se esse casal converse, né, e eles se entendam, tipo assim, olha, não vai acontecer, né? Não tem o caso de, se tivesse que haver uma separação, ou de tu não te entregar por conta disso, né? Não tem problema se entregar, né? A questão é como que acontece esse rompimento, se fosse o caso, né? Mas o registro é aquilo que tu trouxe de casa, assim, como que tu via as relações em casa, como é que elas eram, né? Como é que eram as relações dos teus pais, enfim. Exatamente. O que a gente sabe é que se relacionar não é simples, né? Exige realmente uma disponibilidade interna, né? Exige investimento, exige cuidado, né, Aline? A sexualidade também, né? Exige respeitar a individualidade de cada um. Então tem uma série de coisas, né, aí que são, assim, coisas que a gente precisa ter clareza, né? O que acontece é que às vezes os casais realmente eles não têm clareza sobre o que envolve, né, manter um casamento vivo, né? Toda essa questão da sexualidade mesmo, né? Desse investimento, tudo isso exige, né? Ai, coisa boa. Aline, eu tô sem relógio para variar, né? Tu sabe que eu não uso relógio. 10 para 7. Não, são 10 para 7, deixei aberto aqui. Eu não uso relógio, quando eu vejo, eu tô aqui na live, não tenho relógio no negócio. Aí cai a live. Nossa Senhora. Não, deixei aberto aqui para olhar, 10 para 7. Não, isso que tu falaste no investimento é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem tratado nos grupos que a gente está, nas aulas, ou nos grupos que a gente está inserida, que eu sempre lembro das tuas flores que estão ali atrás de ti, né? Que elas, se a gente não regar as flores, ou se a gente não regar a relação, elas vão ficar secas, elas podem continuar bonitas, né? Aos olhos de quem vê... Mas tão sequinha, tão morta. Tão secas, tão morta, né? E a relação, como um todo, como intimidade, como sexualidade, ela precisa ser amplamente discutida entre o casal, né? Aqui a gente fala entre casais porque é o que a gente trabalha mais, porque a intimidade relacional, ela é melhor quando tu tem uma sexualidade desenvolvida entre solteiros, assim, né? Tipo, uma pessoa solteira, ela pode ser e pode ter uma sexualidade muito boa, enfim, e bem resolvida, ou bem trabalhada, enfim. Só que daí é mais difícil de gerar intimidade com um parceiro, né? Porque tu não consegue estabelecer grandes vínculos com essa pessoa. Então, entre casais, se tu não regar essa planta ou essa flor com uma certa frequência, a tendência é que ela vai secando, né? Ela vai morrendo aos poucos. E é isso que a gente está falando, né? De que
vai gerando uma preguiça sexual, porque a pessoa tá sempre aí, então eu deixo para amanhã, então eu adio. Ah, hoje não, hoje não foi tão legal, hoje ele não me tratou tão bem, então eu deixo para amanhã. E aí a gente vai deixando e a vida vai transcorrendo, né? Só que nesse transcorrer da vida, o tempo passa muito rápido, né? Se a gente olhar e pensar assim, nossa, quando a gente falou, no final do ano a gente falou, vamos criar o curso Psique e discutimos e já acabou o curso, estamos em julho e a gente já tá, né? Passou muito rápido. Então, assim, já caiu por de ter Papai Noel, exatamente. Então, assim, muitas coisas acontecem em 6 meses, e se pensar no período da pandemia, em um ano aconteceram muitas coisas, né? Em um ano aconteceram muitas coisas. E o quanto que esses relacionamentos aconteceram em um ano, como que eles se estabeleceram, como é que esses casais ficaram dentro de casa, quem teve que ficar dentro de casa ou foi trabalhar home office em um ano dentro de casa o casal, né? Tiveram muitos casais que tiveram dificuldade, porque até então eles não tinham ficado tanto tempo juntos, né? Enquanto a gente está se movimentando, entrando e saindo, dá tudo certo, e a gente vai regando a planta quando dá. Agora, quando a gente tem que ficar junto 24 horas do dia, né? Trabalhando, cuidando dos filhos, dividindo o espaço físico, fazendo um jeitinho aqui, outro ali, que todo mundo tem reunião, né? Acaba que as coisas se estremecem e a gente não consegue lidar com aquilo de uma certa forma, né? A gente não sabe por onde. Agora eu não tenho desculpa. Antes eu tinha desculpa, não, tenho reunião, vou ficar até tarde, né? Vou chegar mais tarde, hoje eu tenho futebol, hoje eu tenho não sei o quê. E aí, quando tu não tem mais a desculpa, tu tem que fazer alguma coisa. Né? Verdade, é verdade. Aline, nossa, nós podíamos passar mais umas 2 horas aqui, né? 2 horas. Mais ou menos. Tranquilamente, fazer um workshop aqui no Instagram. Mais ou menos. Isso. Ai, coisa boa esse mais papo, ou menos isso. Ai, coisa boa. Isso. A gente ama esse assunto, né? A gente se ama muito esse assunto e acho que é uma coisa assim tão... que faz tanta diferença na vida das pessoas, né? E elas realmente, quando começam a viver mais plenamente tudo isso, elas reconhecem, né? Ainda tem muita gente para perceber a importância, né, da sexualidade, a importância de investir na relação, né? E a gente ainda vai precisar falar muito sobre isso, né? Com certeza. E queria te agradecer, assim, por todo esse conhecimento que tu compartilhou, né? Toda essa bagagem, toda essa leveza de trazer o assunto também, né? Assim, dos casais, eu tenho que agradecer, relações, né? Coisa boa. Eu acho que foi uma excelente live de aquecimento para o Congresso, né? Quero deixar aqui o convite para né? Que vai ser nos dias 30 e 31 de julho. Dia 31 de julho é o Dia Mundial do Orgasmo. Dia do Orgasmo. Muito sobre isso naquele dia. Né? Venham, participem, né? Tá lá tu tem o link na tua bio? Tá na minha bio, Isso, então o pessoal que segue aí a Aline, na bio dela tem o link para se inscrever para o congresso, né? E, gente, olha, só continuem trazendo mais e mais e mais questões, né? Porque essa temática aí, ela tá recém brotando, né, na mente das pessoas, no coração das pessoas, né? A gente poder falar sobre sexualidade, falar sobre intimidade, afeto, né, histórias, mochila emocional. Nossa, a gente tem tanto ainda para falar. Orgasmo. Orgasmo, vamos falar sobre orgasmo. Dia Internacional do Orgasmo. História conjugal, exatamente. Nossa, muita coisa. É muita informação. Muita, Obrigada, Bárbara, eu agradeço o convite, porque assim, obrigado ao pessoal que participou aqui, né? Teve algumas pessoas que colocaram. Eu te agradeço o convite, porque eu fico imensamente feliz, né, que estar contigo, o teu horário tão precioso, né? A gente não consegue tanto tempo, mas fico feliz, assim, de poder compartilhar um pouco da experiência, né? E do quanto que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Parece que a gente não traz a nossa mochila conhecimento, mas a gente traz, né? Traz muita coisa de conhecimento na bagagem. E ele sempre vai ser aproveitado, né? De uma forma ou de outra, a gente sempre aproveita, né? Então, que bom poder estar aqui e compartilhar com vocês também. E contigo, né? Obviamente que a gente está sempre juntas. Com certeza. Olha só, a Isa escreveu. Só gostaria de deixar registrado aqui que depois que conheci a Bárbara há 1 ano, nunca tive tanta certeza que quero trabalhar.
do que quero trabalhar. Agora que sou mulher de Vênus, me sinto no caminho certo. Ai, que amor! Ah, isso aí, Ai, isso aí. gente, para quem não sabe, Mulher de Vênus, toda segunda-feira, às 20 horas, tem uma aula ao vivo pelo YouTube. Então, vocês podem aí estar assistindo, participando. É um projeto, assim, de 1 ano, né? Toda semana tem aula na segunda-feira, às 20 horas. Então, tá todo mundo convidado. Aline, muito, muito, Exato. muito obrigada. Descansa Nada, que aí, agradeço. aproveita que a semana que vem promete. Semana que vem é intensa, muito intensa. A gente vai se divertir, vai aprender, vai trocar, vai se encontrar, Vai estudar. né? E venham todos, então, para o congresso. Tá bom? Isso. Beijo, Beijo. gente. Um Obrigada. abraço. Tchau, Até mais. Tchau.